Pode chegar, pode sorrir, pode falar, pode até chorar. Bem-vindo aqui, nesse lugar. A boa nova vem prosear. Já que não dá pra te abraçar, dá pra sentir, só de ouvir e olhar. Nunca é demais esperançar. Vem com a gente, vamos prosear. Prosa espírita, uma prosa boa e fraternal. Prosa espírita, toda quinta-feira virtual. Prosa espírita, uma prosa muito especial. Prosa espírita, celebrando a vida imortal. Pode chegar, pode sorrir, pode falar, pode até chorar. Bem-vindo aqui, nesse lugar. A boa nova vem prosear. Já que não dá pra te abraçar, dá pra sentir, só de ouvir e olhar. Nunca é demais esperançar. Vem com a gente, vamos prosear. Prosa espírita, uma prosa boa e fraternal. Prosa espírita, toda quinta-feira virtual. Prosa espírita, uma prosa muito especial. Prosa espírita, celebrando a vida imortal. Celebrando a vida imortal. Celebrando a vida imortal. Prosa espírita. Um beijo para Cacá querida. Amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso querido Prosa Espírita, que hoje alcança a sua 266ª edição. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, estamos aqui pelos canais do CEP, da Rede Amigo Espírita, da Web Rádio Fraternidade, do Tupaciguara e do Coromandel Espírita, para que juntos possamos prosear à luz da doutrina espírita. Boa noite especial àqueles que já se manifestaram aqui no chat. Meu amigo Willy Silva, um abraço para você, lá no Rio de Janeiro. Alcione Oliveira, lá de Goiânia, um abraço. Lia Valente, lá de São Paulo, obrigado pela presença. Gleice Salles, bem-vinda. Isa de Azevedo, seja bem-vinda. Rosemary, minha querida, um abraço para você. A Divinira Valente, lá de São Paulo também. A Marta Silva, minha conterrânea. Minha fornecedora de ovos caipira. Dona Aurezina Santos, lá de Sete Lagoas, que também está sempre marcando presença aí. Seja bem-vinda. Vamos chegar. Pode sentar, que hoje tem prosa. Opa. Quincas, boa noite, meu mestre. O senhor quer sugerir algum texto? Não, mas eu quero primeiro cumprimentar o Edgar, sabe? Boa noite, Edgar. Você está bem? Boa noite, Quincas. Estou bem. Puxa vida. E venho aqui para ficar melhor com vocês. Ah, que bom. Junto com esse pessoal querido que já foi enumerado pelo nosso grandioso Daniel. O Daniel é aquele apresentador nota 10, né? Ele só perde para o Wellington, mas vamos que vamos, né?
Você está vindo tão bem, Quincas. Também. Que beleza. Hoje nós vamos ter uma prosa espírita boa demais, né? Meu querido, capítulo de número 3, Santo Agostinho. Há muitas moradas na casa de meu pai. Vamos lá. Mundo de expiação, expiações e de provas. É essa a mensagem, né? Exato. Que vos direis dos mundos de expiação, que já não saibais? Pois basta observeis o em que habitais? A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios em que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus no mundo ingrato, para expiarem aí suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Vou ler mais um parágrafo. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. Vou ler de novo. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. As raças a que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação, para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Vêm depois as raças semi-civilizadas, constituídas desses mesmos espíritos em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco em longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação, se nós podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram em outros mundos onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Tiveram de ser degradados por algum tempo para o meio de espíritos atrasados, com a missão de fazer a estes últimos avançarem, pois que levam consigo inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos que adquiriram. Daí vem que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. Por isso mesmo, para essas raças, é que de mais amargor se revestem os infortúnios da vida. É que há nelas mais sensibilidade, sendo, portanto, mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. Conclui o benfeitor. A Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita. Mas revelando todos como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito.
Santo Agostinho, Paris, 1862. Ô, Quinhos, eu não parei porque ele ia ficar sem sentido. Eu achei importante aqui começar e concluir o raciocínio dessa mensagem tão preciosa de Santo Agostinho, que está no capítulo 3 do Evangelho, no item 13, 14 e 15, falando sobre os mundos de expiações e de prova, mais conhecido como o nosso mundo nesse momento em que nós estamos aqui. Mas como ele falou aqui, nem todos que aqui estão são de expiação. Por exemplo, o Edgar é um missionário. Estamos recebendo aqui um missionário, Edgar. Eu e ele, velho. Daniel. Oi? Eu e ele. É o senhor e ele. O senhor Não, um o pouco Quincas menos. vai O senhor lá. um pouco menos. O Quincas, ok, né? Mas eu não. Estar entre amigos traz essas questões, né, Quincas? Né? Eles sempre nos elevam, tal, né? Mas Esse capítulo eu achei tão interessante porque as instruções dos espíritos é feito por um espírito que é o Santo Agostinho, todas. É ele que está explicando, e a hora que fala sobre o mundo de regeneração, é uma aula maravilhosa que ele traz para nós. Cara, eu fico pensando, né? Às vezes a gente fica meio apavorado, mas as coisas seguem num ritmo precioso, não? eu acho que a gente não pode pensar diferente, né, Quincas, né, Daniel? Eu tenho a impressão que nós não temos condições de avaliar a profundidade e o alcance dos cuidados do Pai sobre nós, sobre a Terra, sobre todo mundo encarnado e desencarnado. Porque a gente desconhece o que seja um cuidado perfeito, um amor perfeito. Nós não temos noção do que é isso. Eu gosto quando o Rossandro fala que o Pai tem requintes de cuidado, né? Uma delicadeza de cuidado que a gente tem. E não sabe que tem, né? Então, na questão da transição, que eu entendo que foi o que você trouxe, Quincas, está tudo sendo feito certamente de uma forma excelente, né? De forma que a gente consiga ter todas as oportunidades de abrir-se ao processo, de entrar no fluxo, na correnteza, de aproveitar realmente as oportunidades que a gente tem. Eu tenho visto no movimento espírita, pelo menos por aqui, muita gente preocupada com a transição, né? E eu fico pensativo se a gente não deveria confiar mais. O processo de transição não tem objetivo de procurar culpados, né? Não tem esse objetivo. É um processo natural, sabe? Assim, por uma questão de tendência. Tem muita gente, eu vejo, acha que o mundo de regeneração será um mundo perfeito. E não é. Precisamos olhar lá que está no texto. O mal não vai mais ser a maioria. A natureza possivelmente continuará inclemente, como o Daniel nos disse. Nós teremos que conviver com questões da natureza, as transformações naturais do planeta, né? Haverá mortes violentas da mesma forma, né? E outra coisa, se me perguntam se a transição talvez tenha começado com o advento da doutrina, talvez, né? Me parece um processo de séculos. Porque, assim, dizem alguns textos, me corrijam, que 2/3 da população atual tem tendências negativas. O mal prepondera. E que no de regeneração será o inverso. 1/3 será mal, ou com tendências mais. E 2/3 com tendência, não estou dizendo bons, hein? Positivas. Veja, são bilhões de pessoas que terão que ser trocadas. Não vai acontecer, penso eu, uma ruptura onde bilhões de pessoas vão morrer num ano. Não entendo que seja assim. Meu entendimento.
E se for, certamente é o melhor que pode acontecer. Vocês não acham? Daniel, Concordo É, plenamente. Processo natural, gradativo. Inclusive, Kardec trata isso na Gênese, sobre a emigração e a imigração dos espíritos, né? Vão sim. fazendo uma seleção de forma natural, pela sintonia, né? O Edgar, eu até um amigo me sugeriu um tema, uma palestra que ele vai fazer aqui em Ibiá, e ele colocou o tema e no final colocou assim, em tempo de transição. Certo. Eu falei com ele, tem como a gente tirar esse termo em tempo de transição? Não podemos deixar só o tema? Eu acho que, de certa forma, essa abordagem do tempo de transição, de certa forma, criou um comodismo nas pessoas por acreditarem que a Terra vai se transformar. A Terra, né? Onde nós estamos invertendo o vetor, porque, na verdade, a transformação dela refletirá a nossa transformação. Agora, o que me chama mais a atenção não é isso. É porque a Terra se transforma todos os dias, porque nós estamos em constante transformação, né? Todos os dias nós estamos nos transformando. Sim. No entanto, como o Quincas lembrou, o momento agora está mais desafiador mesmo, né? Apesar de muitos avanços, por um lado, nós temos muitos avanços, mas eu vejo nesse momento, em especial, por exemplo, as questões emocionais, assim, nós estamos perturbados de uma forma em geral, sabe? E isso é algo que de certa forma, me chama a atenção para a abordagem que nós estamos dando a isso. Então, eu acho que não é o mundo que está pior, eu acho. E não está mesmo. Se a gente fizer um comparativo aqui de 50 anos atrás, a Terra hoje é muito melhor, muito mais recursos, enfim, muitas coisas. Mas emocionalmente, nós estamos enfrentando mais desafios. Ou não? O que você tem a nos dizer sobre isso, o Edgar? Visto que você é um psicólogo, está atendendo, como que você enxerga esse momento que nós estamos vivendo? Porque tem muitas pessoas em casa hoje sentindo muitas coisas e sem conseguir explicar o que está sentindo, sem conseguir se tratar, sem conseguir saber quem buscar, como buscar, por onde começar. Eu concordo muito com você. Mas não sei se é por causa da transição, mas se você observar, até pouco tempo atrás, a maioria da população humana encarnada precisava lutar pela sobrevivência. Para comer, para ter teto, não tínhamos medicina. Estou falando de 200 anos atrás. A gente precisava, a maior parte das nossas preocupações, da ocupação, era obrigatoriamente sobrevivência. Com o desenvolvimento tecnológico, os braços precisavam ser menos utilizados. Nós estamos à beira de no meio de uma outra transformação tecnológica com o advento da inteligência artificial. Nós estamos vendo notícias de empresas já entregando robôs para trabalharem, robôs humanoides, com 2 braços, 2 pernas, tal, para trabalhar em indústrias na China, em outros países. O que vai acontecer com o emprego? Né? Talvez ele diminua o emprego como a gente conhece. Então, esse é um aspecto que desde a Revolução Industrial até hoje, Revolução Industrial é século XIX, 2 séculos atrás, não dá 2 séculos ainda, aonde a gente precisava do músculo e hoje, cada vez mais, a gente precisa da mente. Nós precisamos gastar menos energia, menos cabeça, temos menos preocupações com a sobrevivência. Comida e tal. Isso abre um espaço na nossa vida que a gente tem muita dificuldade para lidar, gente. Que é
o fato de que eu preciso agora me preocupar com o meu interior. Por quê? Porque estão aparecendo coisas que talvez não houvesse tanto, a busca de sentido para as coisas, as pessoas se sentirem vazias, as pessoas terem uma boa condição financeira e de vida e não saberem o que fazer com a própria vida. Ou seja, o crescimento tecnológico está permitindo que a gente que apareça dentro de nós as necessidades espirituais, as necessidades íntimas, que ficaram para segundo plano. Porque entre comer e pensar qual é o sentido da vida, eu tinha que comer. Isso é muito forte. Então, esse desequilíbrio emocional que você muito bem citou, me parece que vem muito mais dessa situação, desse progresso, né? Ou seja, completamente previsto pela bondade do Pai, né? E que possivelmente não por acaso vem o momento da transição também, né? Então, Daniel e Quincas e todos, sem dúvida que nós vivemos um momento onde a gente se depara com a gente mesmo, a gente se depara com a falta de sentido, porque a gente não investe na descoberta do porquê do para que eu vivo, né? Do para que eu levanto da cama todos os dias. E aí eu tenho as minhas emoções, porque eu sou um grande desconhecido de mim mesmo. Nós conhecemos mais o fundo do mar, que é pouco, do que a nós mesmos. Nós conhecemos mais a Lua do que nós mesmos. E mais o outro do que a nós mesmos, né, Edgar? Em muitos casos, né? Sim, Daniel, porque é impressionante o tempo que a gente joga fora cuidando da vida dos outros. Não é? Criticando e tal. E quando é que eu vou me preocupar com a minha vida? O Evangelho está lá dizendo, pedirei contas da tua administração. De mim, do que me foi dado, e me foi dado a mim mesmo. Eu fui dado para mim mesmo, eu tenho que cuidar de mim, né? Então, esse é o grande desafio, Daniel. A gente, principalmente nós ocidentais, onde a questão intelectual é muito forte, né? Se nós formos lá para o Oriente, a questão dos sentimentos é outra coisa. Essa separação é tão forte. Houve um estudo com indígenas americanos, século passado, onde um pesquisador, conversando com índios americanos, ali no centro dos Estados Unidos, ficou um tempo lá e um dia o chefe lá do local virou para esse pesquisador e disse assim: vocês brancos são tão estranhos. Por quê? Porque vocês pensam com a cabeça. Essa cara do Daniel foi o que o pesquisador fez. Mas, claro, o pesquisador disse, e vocês? A gente pensa com o coração. Até hoje eu não entendo o que significa isso. O que é pensar com o coração? Possivelmente eu não saiba, mas me dá uma sensação de que existe um segredo que a gente talvez precisasse descobrir. O que é colocar o coração, os sentimentos, no mesmo nível do que o nosso intelecto. Emmanuel fala sobre isso, que em termos intelectuais nós já atingimos o nível ideal, o suficiente. Agora, o Evangelho fala isso também, agora são sentimentos que precisam, que nos levarão até o anjo. Os sentimentos. E é claro que no meio dos sentimentos tem o sentimento, que é o amor. Nós estamos nesse ponto, me parece, sabe, Daniel e Quincas? Tendo que trombar com a gente mesmo. Com os meus sentimentos. A gente dá nome para sentimento e a gente não tem certeza se tem aquele nome, né? Eu fico contente de ver nas escolas
talvez os seus filhos tenham passado por isso, tem aula de sentimento agora. Sentimento, de emoções, para dar nome. Porque na nossa geração, pelo menos na minha geração, era proibido ficar triste. Chorar, né? Aliás, hoje também, né? Se ficar triste, tem que tomar remédio. Chorar, né? Chorar, né? Se ficar triste, tem que tomar lítio. Não pode ficar deprimido. Não, eu não posso. Depressão é uma coisa, ficar deprimido e triste é outra coisa. Edgar, e outra coisa, nós não conseguimos saber o que fazer diante de alguém que está chorando. Nós ficamos completamente desconcertados. Exato. Hoje as pessoas fogem dos velórios. Fogem. Por quê? O que eu vou fazer lá? Como que eu vou agir? Né? Existem pessoas, vocês devem conhecer, que um amigo ficou doente e não vai visitar. Não vai visitar, porque não sabe, tem medo do que vai sentir, gente, diante da dor do outro. Então, e isso sabe o que me faz lembrar agora? Do prefácio do André Luiz no Nosso Lar, que diz que o desencarne dele trouxe uma única coisa fundamental, o encontro dele consigo mesmo. Nós podemos fazer isso antes de desencarnar. Devemos, talvez. Esse é o nosso desafio atual. Essa é a próxima fronteira, né? Os meus sentimentos. Não ter vergonha deles, não ter medo deles, a gente morre de medo deles. E entender o que eles querem dizer. Você já me viu falando aí, acho que em Ibiá mesmo, não sei se o Quincas também, que eu peço para o pessoal trazer os sentimentos para tomar um café. Senta aqui, vamos conversar, me explica. Quem é você? Quem é você, sentimento? O que você quer de mim? Né? Porque eles não são nossos inimigos. Aliás, eles são nós mesmos. Né? Fazem parte de nós. Então, assim, você sabe que recentemente eu li um livro, não vou me lembrar, um livro incomum, espírita, psicografado. E tem fala de uma comunidade primitiva, do cristianismo primitivo, né, até o século III, assim, numa área distante da Europa. E eles estudavam o Evangelho, os textos que tinham, né, cartas de Paulo, etc. Mas num determinado momento eles receberam uma instrução espiritual de que nos estudos eles deviam, olha só, hein, o que está escrito, me chamou a atenção, falar menos do Cristo, no sentido de contar a história, e falar mais dos sentimentos das pessoas que estavam lá. Isso me chamou muita atenção. É claro que, ou seja, me pareceu falar dos sentimentos das pessoas à luz do Cristo, né? E aí, andando um pouco mais, eu me pergunto, será que não é sobre isso, sobre o sentimento das pessoas que a gente devia falar na casa espírita? Porque elas estão lá por causa dos sentimentos delas. Geralmente envolvendo dor, sofrimento. Não é? O que vocês acham? Nós precisamos parar e pensar muito realmente nessa fase que estamos vivendo, mas que, sobretudo, essa fase está exigindo que a gente apresente de maneira, eu diria, sólida a consolação. E essa consolação só pode acontecer quando nós pensarmos com o coração. Porque cada um de nós necessitamos de uma gotinha a mais de ternura. É engraçado isso, né? Nós vemos aí a modificação do mundo, principalmente do mundo operoso, esse que mantém os nossos alimentos, as nossas vestes, as nossas locomoções. Eu fico pensando, sabe, Daniel, até 2002, eu me lembro mais ou menos, 2002 por aí,
chegavam a Monte Carmelo várias e várias caravanas que vinham apanhar café. Isso acabou. Hoje, a tecnologia, as máquinas, né, entram e fazem toda essa colheita. Beleza. Quando surgiu o computador, muita gente disse assim, e agora? Vai desempregar todo mundo. Só que o computador empregou várias gente, né? Várias pessoas. Que mundo extraordinário é esse? Então a gente fica pensando, eu que nasci em 40 e vi tanta transformação, eu me lembro de uma reportagem tempos atrás, já tem bem tempo, que num desses países europeus aí diminuiu a carga de trabalho. Eles passaram a não trabalhar mais no sábado e encerrar as atividades um pouco mais cedo na sexta-feira. Qual foi a consequência? Aumentou o número do consumo de bebidas alcoólicas. Entendeu? Mas vai adaptar? Vai. Por quê? Porque nossa tendência é fazer aquilo que realmente nos traga edificação. Eu não estou falando da edificação financeira, estou falando da edificação íntima, moral, né? Então, de repente, as pessoas começam, ao invés de ir... Porque eles acampavam. Eles não iam trabalhar, acampavam e tinham consumo de drogas. Mas chega um momento que eles falam, peraí, vamos trabalhar em favor de uma coletividade necessitada, visitar um albergue, fazer alguma coisa, orar, ouvir música clássica. Porque você cansa de fazer besteira. Cansa, felizmente. Você cansa de fazer besteira. Porque às vezes você vê uma pessoa e fala assim, não, eu não quero largar a bebida. Mas de repente ele cansa e fala, não dou conta mais. E vai parar. Então, mundo de expiação e prova. E é interessante como o Santo Agostinho começou a segunda leitura aí do nosso Daniel. Não tem nada que eu possa te explicar que você não saiba, porque você vive num mundo de expiação e provas. Né, Daniel? Isso mesmo, estamos num mundo de expiação e prova. Eu estou preso numa frase do Eusébio, que está no livro Entre a Terra e o Céu. Porque muitos de nós falamos do princípio da imortalidade da alma, e ele faz uma colocação lá interessante. Talvez seja isso que nos falte nesse momento, ou em todos os momentos. Ele diz assim, não basta para o espírito a certeza da imortalidade da alma. Ele precisa iluminar-se. Então, é o que nós, ou a grande maioria de nós, temos feito. Abraçado o princípio, mas vivendo como se fôssemos o corpo. Né? E obviamente que nesses momentos, né, de muita exposição social, talvez isso tenha contribuído de forma alarmante para o aumento dessas crises que nós estamos vivendo. Depressão, ansiedade, porque a disputa sobre a ótica da matéria, e eu falo isso sempre, é uma luta em glória. Eu posso ter a melhor camiseta, vai ter alguém que tem uma melhor que a minha. Então eu posso fazer o melhor procedimento estético, ainda assim vai haver alguém com um corpo melhor que o meu, né? Então, assim, me parece que nós estamos correndo na contramão daquilo que nós mesmos defendemos, né? Que é a imortalidade da alma. Mas nós precisamos usar esse princípio para clarear aquilo que de fato importa. Muito embora não seja fácil, né, Edgar? Ou é? Não.
Você sabe que a palavra difícil é a palavra que eu mais ouço na casa espírita. É difícil, Edgar. É difícil. Não é? Vocês também ouvem, né? Você fala uma coisa, é difícil. O que você disse na palestra, Daniel, Quincas, mas é difícil, né? E eu falo, é óbvio que é difícil. Porque nós todos vivemos lições desconhecidas. Lições que eu não aprendi. Então, se eu não sei, é difícil. Me conte uma novidade. Me conte uma novidade. Então, porque eu vejo que falar que é difícil é dizer, é colocar uma barreira no processo, ou na própria cabeça, é justificar que eu não estou conseguindo. Não, eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo porque é difícil. Eu não estou conseguindo porque eu não estou mobilizando a minha vontade, como diz a questão 909. Com poucos esforços, a gente conseguirá. O que nos falta é a vontade. Então, de fato, gente, a gente ter o conhecimento no nível intelectual não é iluminação. Talvez a gente até devesse mudar a forma de falar. Quando eu leio o livro, eu tomo ciência. Eu fui informado, mas eu só sei quando faço. Não é assim? Eu posso, lá na aula de matemática, falar, professor, eu estou lendo aqui que para resolver isso é assim que faz. Tá bom? Então vai lá na lousa e faça. E se eu fizer, eu sei. Se eu não fizer, eu só li. E por isso que eu fico pensativo sobre os nossos grupos de estudo, onde a pessoa fala, mas faz 30 anos que eu leio o Evangelho. Tá bom? Mas sabe? No sentido de há um esforço natural de colocar em prática. Eu fico também vendo alguns espíritos falando assim, eu não posso sofrer isso, eu não posso sentir isso, porque faz 30 anos que eu leio o Evangelho. Ué, se você sente, é porque a lição ainda está no meio. E está tudo bem sobre isso. Porque ler e contar e dar palestra não quer dizer que saiba. Então, assim, sem dúvida que é difícil, Daniel e Quincas. Por quê? Porque a transformação no nível do sentimento, e eu acho que é lá que a gente se ilumina, ela tem outra complexidade. Porque ela exige que a gente se conheça e descubra o que o nosso sentimento atual, que muitas vezes é raiva, é mágoa, é ofensa, qualquer coisa assim, o que ele está nos dizendo sobre o que eu não sei. E eu acho péssimo que quando eu me pergunto por que eu sinto mágoa, eu responda é porque eu sou imperfeito. Essa não é a resposta que nos ajuda a aprender e a se iluminar. Porque é óbvio que nós somos imperfeitos. É que nem o Santo Agostinho. Porque, gente, convenhamos, falando de uma forma mais vulgar, de inferno a gente entende. O que a gente não entende é de paraíso. Tá certo? De inferno a gente sabe de cor. Tá lá a Divina Comédia do Dante, falando um livro inteiro do inferno. Né? Mas quem é que fala do céu? Sendo que a própria espiritualidade que psicografa não fala do céu. Porque a gente não teria condições de entender. Né? Mas o que você trouxe é o grande ponto, a própria iluminação. A iluminação, no meu entendimento, é o fazer. Pouco a pouco, porque é difícil. Mas cada passinho que a gente dá, a gente começa a sentir algumas coisas que nos dão uma muito pálida, mas muito imperfeita e pálida noção do que é o paraíso. Você sabe uma palavra que eu tenho usado muito
um conceito que eu tenho usado muito na questão das lutas de todos nós, que é o conceito do vale a pena. Imagina que alguém chegue para vocês dois e faça a seguinte proposta. Daniel e Quincas, eu vou pedir para vocês ficarem 1 mês sem comer. Só água. Difícil, né? 1 mês de jejum, só tomando água. Em troca, se vocês conseguirem, vocês nunca mais vão passar fome. Vocês vão ter o alimento que vocês quiserem para sempre. Vale a pena, gente? Vale? Vale. Será que vale, né? Será que Vale. não é isso que a vida está pedindo para gente? Ó, renuncia aqui, porque ficar 1 mês sem comer é uma renúncia. Renuncia aqui, renuncia ali. Vai valer tanto a pena. Tanto. Que vocês vão falar assim, só 1 mês sem comer? Por que você não falou que era 2? Eu aguentava. Eu aguentava. Porque é desproporcional. É desproporcional. Só que possivelmente a gente não acredita muito nisso. E acha que essa renúncia minúscula que as nossas vivências nos pedem, a gente acha que a gente vai virar santo. Né? Nossa, vamos virar espírito de luz. Se eu aguentar isso aqui, eu viro espírito de luz, fácil. Não vai. Porque isso aqui é pouquinho. Bem pouquinho. Diga. Oi. Pode falar, pode continuar. Ó, eu não sou aqueles espíritas que... Eu não sou capaz que sabe as coisas de cor. Então eu vou pedir licença para ler um negócio para vocês que é lá dos 50 anos, que fala exatamente sobre isso. Vocês lembram que a Célia... Hã? Não estou lembrando. A Célia, lembra? 50 anos depois, a Célia saiu de casa com o nenê no colo, foi expulsa de casa pelo pai, e ela andou e teve uma noite lá que ela estava dentro de uma caverna, com a criança no colo, com a roupa do corpo, longe de Roma. E apareceu o avôzinho querido, que é o nosso conhecido Neo Lúcio. E ele diz assim para ela, para mim foi uma parte muito tocante. Esse livro fala assim: todas as dores, filhinha, passam como a vertigem dos relâmpagos, ou como os véus da neblina desfeitos ao sol. Ou seja, as dores são curtinhas, porque elas passam com a rapidez do relâmpago. Só a alegria é perene. Só a alegria alcança a eternidade. Por isso que as nossas dores 1 mês sem comer. Ou então 1 semana, nem sei. 2 semanas. E para sempre, a água que mata a sede para sempre, né? Essa é a troca que Jesus nos pede em nosso próprio benefício. E a gente acha difícil. Ô Edgar, e aqueles que já alcançaram essa iluminação, quando sofrem, ou quando bem sofrem, ou quando sentem dor, se alegram por isso. Daniel. Eu me lembro de Estevão, Paulo conversando com um soldado, aquele final daquele livro lá é um negócio assim. Nossa Senhora. Paulo falando para ele: meu filho, vai, cumpre aí.
eu estou fazendo isso em nome de Jesus. Você está fazendo, cumprindo a sentença em nome dos Césares da terra. De um tirano. Um tirano. Vai lá. Eu cumpri meu papel, minha tarefa. Você imagina você chegar e a vida passa célere, né? Sim. Célere. Semana passada o Prudêncio chamava atenção sobre isso, sobre a velhice. Como que a vida passa rápido. Eu imagino que você chegar no final da vida e poder dizer assim, eu cumpri meu papel. Putz. Eu cumpri a minha missão. Porque quando a gente avalia o fenômeno da morte, e aí Kardec trata isso lá no livro Céu e Inferno, isso é uma dedução, eu imagino que o temor da morte ele está muito mais ligado à certeza de não cumprimento daquilo do que é esperado, do que propriamente do fenômeno material, biológico. Então, é a consciência não quite diante da vida, é o que gera transtorno para o espírito, perturbação, medo. Então, assim, eu fico imaginando esses espíritos que ficam, de fato... Aí eu consigo entender, Quincas, por que é bem-aventurado aquele que sofre. Mas Jesus está falando sobre o âmbito daquele que cumpriu a tarefa, que já se iluminou. Aí ele consegue entender a dor, né? Como um instrumento de superação, não como uma medida punitiva, né? Exato. De Deus. Né? Exato. Sabe aquela música, Pedro, do Tim e Vanessa? Ele fala assim, como que é? Se depois do mestre, martírios são troféus. Lá no Paulo Estevão, lembra quando ele e Barnabé se encontravam? Eles contavam quanto tinham sofrido, quanto foram perseguidos. Com alegria. Eu tenho a impressão, Daniel e Quincas, que é um sofrimento diferente. Não pode ser um sofrimento igual ao meu, vamos dizer assim. Nem sei se é sofrimento deles, tá? Deve ser. Mas deve doer diferente. Deve doer diferente. Porque se são troféus, se eles falam com alegria, o quanto a alegria de sofrer em nome do mestre. Tem alguma coisa a mais, né? E a gente fugindo da dor, né? Não que tem que correr atrás dela, né? Deixa ela vir, né? Não precisa correr atrás dela. Mas deixa ela vir. Mas eu gosto de Leon Denis, ele fala assim, quando a dor chegar, convide ela para tomar um café. Mas deixa a porta aberta, se ela quiser ir embora, deixa ela ir. Socorre mais tarde. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Quando ela cumprir a função, pode ir embora, dona doença. Ou dona dor, vai embora. Né? Mas olha, é possível que em algum momento a gente erga uma estátua para a dor. Porque assim, por exemplo, você sabe que a questão da humildade é uma questão perturbadora para mim. E eu acho que eu não entendo o que é isso, sabe? E aí, é uma coisa que eu penso há muitos anos. E aí eu falo, meu Deus, como que eu vou adquirir humildade, né? Aí eu leio, não avanço 1 milímetro. E penso, parece que eu não saio do lugar. Eu estou chegando à conclusão de que a dor vai ter que me ajudar. Que não vai ter jeito. Porque assim, eu tenho que mexer em algum lugar em mim que eu não sei onde é. Mas eu acho que ela sabe. Então, ok, Deus sabe o que faz. Mas assim, eu não sei o que fazer. É uma preocupação que eu tenho. É uma preocupação. Entrego ao Pai. E fico atento sobre o que eu posso Mas eu fazer. imagino que essa preocupação sua já é o desenvolvimento da virtude.
Pelo menos eu a desejo, Daniel. Pelo menos eu a... não, e aí, porque você sabe que o orgulho e a vaidade são capciosos, né? São traiçoeiros, né? Eu estou começando a desejar a humildade não por vaidade. Entende? Eu estou começando a desejar a humildade porque eu acho que ela vai me descansar a alma. Entende? O Kingas e Edgar, e não tem nada mais prazeroso do que você estar ao lado de uma pessoa verdadeiramente humilde. Simples. É um prazer assim que a gente não consegue descrever. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu nunca disse em público. Todas as vezes que eu vou para Minas, eu volto transformado. Este ano, isso se acentuou. Eu não sei direito o que aconteceu. Eu acho que eu só posso ir uma vez por ano por causa disso, porque senão eu não dou conta. Mas aconteceu alguma coisa relacionada à humildade que me fez resolver um problema de mais de 18 anos. Tanto que, na volta, eu vim de Uberlândia para cá, eu nem liguei o som. 7 horas. Só pensando. Foi uma maravilhosa viagem. Aconteceu muita coisa naquela semana que eu fiquei com vocês. E me ajudou a resolver. Não era um problema gigantesco, graças a Deus, mas era uma pendência importante, que já durava 18 anos. Me fez tão bem. Tão bem. Devo mais ainda a vocês. Mais ainda. Então, porque eu encontrei pessoas espantosamente humildes. Espantosamente humildes. De forma geral, para onde vocês me levam aí, eu encontro pessoas assim, mas tem algumas. Tiveram algumas desta vez que mexeram comigo de uma forma muito especial. Muito especial. E olha, nem foi com dor, hein? Desse jeito eu gostei, viu? Desse jeito, vamos em frente. Se for sem dor desse jeito, apesar que eu fiquei muito mexido. Tô ainda, viu? Eu me emociono só de falar. Ainda tô mexido. Eu não poderia falar isso 15 dias depois, de jeito nenhum. Não ia dar conta. A pessoa humilde sendo ela mesma. Chocante. Chocante. Tomara que eu consiga aprender dessa forma. Sem tanta dor. Você vê, e aí você pensa, né? O quanto a gente se desconhece. Porque, olha, eu sei o que eu senti aí. E eu me senti, às vezes, perturbado. Perturbado no sentido... Eu senti raiva. Eu senti ciúmes. Eu senti bem. Me senti incomodado. Um turbilhão de coisas. Mas se você me perguntar o que aconteceu, eu não sei. O que aconteceu para você se transformar? Não sei. Não sei. Então, para vocês verem o nível de autodesconhecimento. E como nós somos amados. Porque o Pai... Tá bom, você se desconhece. Tá, fica tranquilo que eu te conheço. Né? Vai ali, ó, vai lá.
E aí a gente vai, aí vive, aí aprende um pouquinho. Wanderson José Rossi. Será que é o Rossi? Não consigo saber quem é. É o Rossi mesmo. É o Rossi de Jaú? É, Ah, meu Deus. Eu não sabia que ele chamava tudo isso. é, Grande Rossi. Ei. ele esteve agora no Malawi. Esteve lá dessa vez junto com ela, então? Sim. Duas Aliás, pessoas. ele hospedou o Wellington, mais a Aline e mais uma outra pessoa que eu não me lembro quem, Ah, para pegar o voo em São Paulo, dormiram lá em Araraquara, né? Araraquara. não é Jaú? Não, Araraquara. Então não é o Rossi que eu estou pensando. Duas pessoas de Bauru foram. Ele e a esposa dele, né? O Anderson. Aham. Então, mas duas de Bauru foram também. Foram. Voltaram. Que legal, né? É um deslumbramento, né? Não faço ideia. Não faço ideia. E o que vocês me dizem de tudo isso? No meio tem uma incógnita, né? Só você que sabe qual é o X da questão. Mas todos nós temos o nosso momento de despertar. Sim. Todos nós. É interessante isso. A gente vai aprendendo. E o que nós demoramos muito é passar de adorar Jesus a trabalhar em nome de Jesus. É verdade. Fazer com que os nossos braços sejam veículos de Jesus, a nossa fala, o nosso olhar, o nosso pensamento, né? Sim. A Marilene também diz que ama Minas Gerais aí, ó, o Wellington. O Wellington não, Daniel. A Marilene está toda semana conosco aqui, ó. Ela dizendo que ama Minas Gerais. Em todas as cidades locais que estive, também aprendi muito sobre simplicidade, humildade, amorosidade e fraternidade. Olha só, minha última viagem foi em 2018, há 7 anos. As saudades são imensas. Abraço, viu, Marilene? Abraço para você, viu? Eu, como bom mineiro, Edgar, Sim. tenho um orgulho danado da minha humildade. Aprendi isso com Quincas, né, Quincas? Tenho um orgulho danado da minha humildade. Essa é a Branca que fala assim, uma amiga nossa, né? Eu fico orgulhosa do tanto que eu sou humilde. Vocês podem falar isso, viu? Vocês podem falar sem problemas. É muito bom. Meu amigo, quanta vontade de ser humilde, simplicidade. É interessante que sempre nas minhas orações eu peço a Jesus que me dê força para que eu encontre o caminho da simplicidade, da humildade. Porque eu descobri, sabe, Edgar, que eu sou um criolim bem arrogante. Descobri isso. Estou procurando ver se melhora. Tá fácil não, viu? A vida é uma subida, né, Quincas? A vida é uma beleza. Como diz o Edgar, é difícil, né? É difícil. É né? difícil. É difícil mesmo. Né? Mas é possível. Está ao nosso alcance. Nós temos... É interessante, Edgar, que nós somos criados com aquela ideia de que basta adorar Jesus, pensar em Jesus, que está pronto, que ele já nos resgatou, né? E esquecemos que ele nos pede para visitar os enfermos, amar as criaturas necessitadas, né? Ser indulgente, não condenar. Nós esquecemos tudo isso
Tudo. Estamos muito bem. Principalmente quando vem um probleminha, né? Ô Jesus, manda aí o Eurico Passaru para me socorrer. Por isso que eu não gosto muito de me referir a Jesus como Salvador. Ele sim é Salvador, mas não é aquele Salvador que faz tudo, né? Ele é o Salvador que é mestre, né? Que ele ensina a gente a se salvar e não que vem nos salvar. Por isso que ele disse tão sabiamente, eu sou o caminho, então vocês caminhem. O Edgar, tem uma mensagem do Emmanuel no livro Fonte Viva, eu até localizei ela aqui. Fala. O título é Consegues ir? É uma pergunta. Ele vai desenvolver aquela frase de Jesus, né? Aquele convite. Vinde a mim, todos vós que sofreis, tal. E o Emmanuel desenvolve brilhantemente esse versículo. E no final, esse último parágrafo aqui é surpreendente. Ele fala assim: em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar a verdade, já consegues ir? Uau! É a reflexão. Essa é uma reflexão que eu tenho feito, sabe, todos os dias. Jesus, se eu consigo, né, aceitar plenamente e efetivamente esse convite, sabe? Muito embora eu ouvindo aqui a sua fala, né, suas experiências aqui em Minas, eu acredito que essas reflexões já são, de fato, um início dessa transformação, sabe? O nosso compromisso imediato não é na casa espírita, não é no trabalho, não é nem mesmo com os filhos. O meu maior compromisso é comigo mesmo. Sim, a Esse nossa é tarefa é primordial. O meu maior desafio é esse mesmo, sabe? O objetivo nosso é caminhar na direção do Cristo, ou seja, evoluir, ser feliz. Como? No relacionamento com os filhos, com a família como um todo, com todos os relacionamentos que a gente tem. Porque a gente só tem relacionamento, vocês percebem? Tem o trabalho. Não, trabalho é relacionamento. São pessoas. Na cidade, relacionamento. Na família, relacionamento. Com os filhos, só tem relacionamento. Tanto que o manual do relacionamento é o Evangelho. Né? Então, o que são essas experiências? Meios que nos ajudarão e nos ajudam a cumprirmos a nossa missão. Qual é? Ser feliz, evoluir, melhorar-se. Um pouquinho mais hoje do que ontem. Então, a minha missão não é criar filhos. Minha missão não é ser professor. Minha missão não é ser palestrante, ser médium. Isso são meios... Porque eu posso ser médium e não evoluir um minuto. Né? Então, e isso é muito importante, Daniel, porque eu já ouvi pessoas, e ainda ouço pessoas, que dizem assim, bem, eu vou sofrer a minha expiação, porque aí está tudo resolvido. E não está. Porque sofrimento não é sinal de evolução. É o que eu faço com a dor. O quanto eu deixo a dor me moldar. O quanto eu deixo a dor me transformar. E aí eu vou pedir licença para ler outro trechinho de livro. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Espero que esteja tudo em paz. Olha só. Deixa eu ver se eu achei certo. André Luiz, no livro Libertação, tem o Gúbio lá, né? Lembram do Gúbio? O Gúbio é o espírito lá que veio ajudar André Luiz e que foi lidar com o Gregório, né? Tem uma hora
que o Gubbio, super discreto, fala de si. E ele fala assim: mas a vida que faz caminhos na própria pedra, usando a gota d'água, retalhou-me o coração com o estilete dos minutos, transformando-me devagar. E o déspota morreu dentro de mim. Então, a dor, olha só, hein? A dor retalhou o coração dele devagar. E ele aproveitou para matar dentro de si o tirano, ao invés de se revoltar. Então, a impressão que eu tenho é que a gente precisa deixar a dor trabalhar em nós e não rejeitá-la. Deixar ela retalhar o meu coração ou quebrar a dureza dos meus sentimentos. E aí aparece alguma coisa fértil. Parece que esse é o caminho. O Daniel usou uma expressão aí que a gente tem que pensar muito. A gente tem que cuidar da transformação íntima mesmo, né? Que é a preocupação de ficar fiscalizando a vida dos outros, etc, etc. E às vezes até a nossa preocupação em auxiliar, se ela não iniciar dentro de nós com a fertilidade do bem, o bem de Jesus, que é refletido por Jesus, nós não vamos conseguir nada. Então, e outro detalhe, coisa interessante, se eu me cuidar, eu vou ficar ao ponto de cuidar também de todas as pessoas que estiverem junto a mim. Perfeito. Esse é o processo de amar o nosso próximo como nós mesmos. Ora, como que eu vou amar se eu ainda não sei amar? Se eu ainda tenho ódio? Não tem jeito, né? Então, é esse trabalho. E olha lá a coisa, né? Nós dependemos tanto dos outros, né? E ninguém vai ser feliz por nós. Não. É verdade, Quincas. Mas nós não vamos ser felizes sem os outros. Não tem jeito. Então, por isso, Deus nos concedeu o dom da fala. Já pensou? A importância nossa na vida dos outros e dos outros na nossa. Aí eu lembro lá do pessoal lá do Malawi, né? Ubuntu. Eu sou porque nós somos. O Wellington, eu tenho a mania de chamar o Daniel de Wellington, ele fica todo vaidoso. Fica, né? Eu não tenho a bochecha daquele tamanho, Kinka. É fácil você distinguir. E nem a beleza que aquela criatura carrega. Tem razão. Ô Kinkas, quando a prosa é boa, acontece o quê? O tempo voa, né? O tempo passou rápido mesmo, né? Já acabou, Estou tão feliz com essa parceria nossa, mensal. Eu também, Daniel. Eu também. Vou aprender muito com você, eu tenho certeza. Bom. Eu só sei que eu vou mensalmente sair daqui recarregado de vocês. Né? É muito bom. Vocês estão sempre perto, né? Mas é muito bom conversar com vocês. Agora, todo mês, nossa, meu Deus do céu, não sei o que vai ser. Vai ser uma benção. Vai, tá sendo. Deus lhe pague, viu, mais uma vez. A vocês também, viu? Receba Fiquem bem, tá bem? Vamos ficar. Pegando carona no que o Quincas disse, quando a gente está bem, a gente ajuda os queridos. Isso mesmo. Ah, sim. Certo? A melhor maneira de auxiliar os outros é sendo bom. Isso. Então, façamos isso. Né? Eu vou me esforçar também por vocês. Tá bom? Tá bom. Obrigado, viu? Obrigado, Quincas. Obrigado, gente. Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quinta-feira que vem o nosso querido Simão Pedro. Coisa boa. Estará conosco semana que vem. Vou assistir. Vamos lá. Tchau. Tchau, gente. Abraço.